No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9, nós encontramos um texto que nos diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Sabe que pessoas eficazes não são aquelas que veem apenas problemas à sua frente, mas são aquelas que enxergam nos problemas grandes oportunidades de Deus fazer milagres, de Deus agir, inclusive através deles. Assim era um menino que havia levado com ele 5 pequenos pães e 2 peixinhos. Enquanto ouvia Jesus ensinar sobre o reino de Deus, mas com ele havia uma multidão que estava à sua volta faminta. Pessoas que haviam saído de casas desprevenidas ou confiantes de que alguém iria prover algo para alimentá-los. Os discípulos, fazendo um levantamento da situação, chegaram à conclusão de que estavam diante de um grande problema, pois não tinham como alimentar quase 5.000 pessoas, provavelmente fora mulheres e crianças. Onde eles encontrariam dinheiro ou pão suficiente para tanta gente? Um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe, chegou a comentar que 200 dinheiros, um dinheiro da época, não seria suficiente para que cada um deles pudesse comer alguma coisa. Filipe, no entanto, encontrou um menino que havia levado um cestinho com o seu lanche, 5 pequenos pães e 2 peixinhos. Quando Filipe viu aquele garoto, chamou o garoto e levou o garoto até Jesus. Jesus então pega aquele pequeno lanche, aqueles pães e aqueles peixes, e faz um grande milagre, multiplicando aqueles pães, sendo suficiente para alimentar talvez 20.000 pessoas. Diz a Bíblia que ainda sobrou pão e peixe. Jesus multiplicou os pães e os peixes, permitindo que todos se alimentassem, saciassem a sua fome. Porque Deus é um Deus de milagres. Quando nós vimos nos problemas oportunidades para Deus realizar milagres, quando nós colocamos o nosso problema na mão de Deus, ou o que nós temos, o pouco que temos na mão de Deus, Deus faz milagres. Um milagre parecido com esse aconteceu no Antigo Testamento, na época do profeta Elias, quando Deus diz a ele para ir até uma viúva, pois esta iria lhe sustentar. Está registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Mas quando o profeta Elias chega diante daquela mulher, ela está recolhendo alguns gravetos de lenha para fazer a sua última refeição, pois havia uma grande seca instalada naquela época, naquele lugar. Ela disse: nós vamos fazer a última refeição e depois eu e meu filho provavelmente iremos morrer de fome. O profeta, usado por Deus, diz: o que tu tens em casa? Ela diz: eu tenho um pequeno recipiente de farinha e um pouquinho de azeite. O profeta pede a ela que faça um pão e dê primeiro para ele. Aquela mulher poderia argumentar dizendo: ok, mas é a última refeição que eu tenho. Eu não posso fazer isso. Eu preciso cuidar do meu filho. Eu preciso dar a ele a última refeição antes de morrermos. Mas aquela mulher ousou acreditar no homem de Deus. E assim ela fez. Fez aquele pão e deu ao profeta. E o profeta disse: de hoje em diante, a farinha da tua casa vai se multiplicar, não vai acabar. E o azeite da tua botija também vai se multiplicar, não vai acabar, enquanto esta seca não passar, enquanto este deserto não findar, enquanto esta diversidade não terminar. Aquela mulher viu diante dela um grande milagre, porque ousou confiar nas mãos do homem de Deus o pouco que ela tinha.
Você está precisando de um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família? Nós precisamos aprender que os problemas difíceis podem ser resolvidos se reconhecermos a situação, apresentarmos os fatos ao Senhor, pedindo-lhe sabedoria para encontrar a solução e que Ele multiplique os poucos recursos que temos e envie outros recursos, multiplique. Você já apresentou o seu problema ao Senhor? Às vezes nos apegamos a coisas tão pequenas. Às vezes nos apegamos a migalhas que temos em nossas mãos, enquanto que Deus está pronto a fazer um grande milagre diante de nós. Mas nós retemos aquilo que temos, achamos que será o nosso fim se assim não o fizermos. Precisamos olhar para Deus, colocar na mão daquele que pode resolver. Às vezes colocamos o nosso problema na mão do vizinho, na mão do amigo, do parente, do patrão. Colocamos na mão de quem não pode resolver. Coloque o seu problema na mão de Deus. Leve até Ele o pequeno ou grande problema que você tem. Coloque diante dele a tua necessidade. Leve o pouco que você tem a Ele e apresente a Ele. Eu tenho certeza que Deus tem um milagre esperando por você. Deus vai agir ao teu favor, porque Ele te ama, porque você é a obra-prima das mãos de Deus. Deus ainda continua apaixonado pela raça humana da qual nós fizemos parte. Que Deus abençoe você hoje, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que Deus sustente você, sua casa, sua família, sua empresa e o seu trabalho. Pastor J.C. Ávila, Rio Grande do Sul, Brasil. Se você desejar receber outras mensagens semelhantes a esta, inscreva-se no canal no YouTube, ative as notificações, para que todas as vezes que um novo vídeo for editado, você ser notificado. Um grande abraço e fiquem com Deus.